Você já teve a sensação de que está vivendo a mesma vida, mesmos erros, mesmos medos, mesmas frustrações, só com rostos diferentes. Agora, e se isso não fosse coincidência? E se existisse um sistema invisível, antigo, girando silenciosamente por trás da realidade, mantendo a consciência humana presa em um ciclo infinito? As tradições chamam isso de roda de samsara. Uma roda que gira sem parar. Nascimento, desejo, sofrimento, morte. E tudo recomeça. Mas o que quase ninguém conta é quem controla essa roda. Em textos ocultos, ensinamentos proibidos e escritos atribuídos a Helena Blavatsky falam de forças conhecidas como a RCUNTIS, não como monstros, mas como algo muito mais perigoso. Mecanismos de controle da consciência. Eles não precisam de correntes, não precisam de jaulas. Eles se alimentam do esquecimento. Esquecimento de quem você é. Esquecimento do seu verdadeiro papel neste jogo. Enquanto você corre atrás de dinheiro, aprovação e sobrevivência, roda de samsara continua girando, e cada volta parece diferente, mas leva exatamente ao mesmo lugar. A pergunta que muda tudo é simples. Se esse sistema existe, há uma saída? E mais importante ainda, por que quase ninguém fala sobre ela? Você vai entender como a roda de samsara funciona. Porque o controle nunca foi físico. E o que Helena Blavatsky revelou sobre o único caminho capaz de interromper a roda de samsara. E depois que você enxerga o padrão, não dá mais para fingir que ele não existe. Antes, peço 3 coisas muito importantes. Inscreva-se no canal Chave da Criação. Clique agora no like, compartilhe esse vídeo. A roda de samsara sempre foi descrita como o grande ciclo invisível, que mantém a consciência humana girando entre nascimento, sofrimento, desejo e morte. Uma engrenagem antiga, silenciosa, que não faz barulho, mas nunca para de girar. Desde as tradições orientais até os escritos ocultistas do século XIX. Essa roda aparece sempre com o mesmo aviso. Quem não desperta, repete. E é exatamente nesse ponto que Helena Blavatsky surge como uma figura-chave. Não para criar medo, mas para lançar uma pergunta que incomoda até hoje. Quem se beneficia desse ciclo interminável? Nos escritos associados à teosofia, a roda de samsara não é apenas um conceito espiritual abstrato. Ele funciona como um sistema, um mecanismo de repetição, um campo onde a consciência permanece ocupada demais, sobrevivendo para questionar. E dentro dessa engrenagem, surgem os chamados RCUNTIS, não como monstros físicos, mas como forças, padrões e inteligências simbólicas, que operam na ignorância, no apego e no esquecimento. Helena Blavatsky jamais descreveu os RCUNTIS como criaturas que descem do céu ou vivem escondidas em cavernas. A abordagem é mais profunda e mais inquietante. Os RCUNTIS representam estruturas de controle da consciência, alimentadas pela distração, pelo medo e pela identificação excessiva com o mundo material. Eles não precisam prender ninguém. Basta convencer a mente de que não existe nada além da roda. E aqui está o detalhe que poucos percebem. A roda de samsara só funciona enquanto a consciência acredita que aquilo é a única realidade possível. O controle não é imposto. Ele é aceito. Desde cedo, o ser humano é treinado a se identificar com papéis. Nome, profissão, status, sucesso, fracasso, culpa, desejo. Cada identificação funciona como um elo a mais na corrente. A roda de samsara gira porque a mente se apega. E quanto mais se apega, mais energia entrega ao sistema. Para Helena Blavatsky, essa energia não é algo místico no sentido fantasioso, mas atenção, foco e consciência direcionada. Os recursos mais valiosos que existem. Os RCUNTIS, nesse contexto, não são entidades externas travando uma guerra física. Eles operam como princípios de ilusão. Tudo que mantém a mente presa ao medo da perda, a ansiedade do futuro ou a culpa do passado, fortalece a engrenagem. A roda de samsara se alimenta da inconsciência diária, das reações automáticas, da vida vivida no piloto automático. Mas se existe controle, existe brecha. E é aqui que os ensinamentos atribuídos a Helena Blavatsky mudam completamente o jogo. A saída da roda não acontece com fuga, revolta ou confronto direto. Ela acontece com algo muito mais raro. Consciência desperta. O primeiro passo é perceber que a roda existe. Parece simples, mas não é. A maioria das pessoas confunde movimento com progresso. Trabalha mais, corre mais, consome mais, se distrai mais, acreditando que está avançando, quando na verdade está apenas girando mais rápido, dentro do mesmo círculo. O despertar começa quando a mente percebe o padrão de repetição. O segundo passo
é a de não identificação. Helena Blavatsky enfatiza que o maior truque da roda de samsara é fazer o indivíduo acreditar que ele é seus pensamentos. Mas pensamentos surgem e desaparecem. Emoções vêm e vão. Desejos mudam. Se tudo isso é mutável, nada disso pode ser a essência. Quando a consciência observa, em vez de reagir, a roda perde força. É nesse ponto que os Arrekunte e S simbólicos começam a falhar. Eles dependem de reação, dependem de impulsos automáticos, dependem da mente acreditando em tudo que pensa. Quando a observação entra em cena, o controle enfraquece. Outro ponto crucial é o entendimento do sofrimento. Para a maioria, sofrimento é punição ou azar. Para a visão teosófica, sofrimento é mensagem. Ela indica apego, indica resistência à mudança, indica tentativa de controlar aquilo que é transitório. A roda de samsara se mantém porque o ser humano tenta congelar o que nasceu para mudar. A libertação não está em eliminar o mundo material, mas em atravessá-lo sem ser possuído por ele. Helena Blavatsky não propunha abandono da vida, mas lucidez dentro dela. Trabalhar, amar, criar, sem confundir essas experiências com identidade absoluta. Outro elemento central é o esquecimento. Segundo os textos esotéricos, o maior mecanismo de controle não é o medo, mas o esquecimento da própria natureza consciente. O ser humano esquece que observa, esquece que percebe, esquece que existe algo além do pensamento. Esse esquecimento sustenta o ciclo. Sair da roda é lembrar que a consciência não nasce com o corpo e não termina com ele. Lembrar que o eu que observa não envelhece. Lembrar que pensamentos não são ordens, emoções não são verdadeiras absolutas e desejos não são comandos obrigatórios. Os Arrekunte e S, enquanto símbolos, representam tudo que reforça o esquecimento. Dogmas cegos, crenças rígidas, medo do questionamento, dependência de validação externa. Sempre que a mente entrega sua autoridade para algo externo, a roda gira mais uma vez. Por isso, Helena Blavatsky colocava o autoconhecimento como chave central, não como autoajuda superficial, mas como investigação profunda. Quem observa a própria mente começa a perceber padrões ocultos, e padrões vistos perdem poder. Outro aspecto fundamental é o tempo. A roda de samsara se sustenta na ilusão de passado e futuro como prisões mentais. Culpa pelo que passou, ansiedade pelo que ainda não veio. A consciência desperta opera no presente, não como conceito bonito, mas como estado real de atenção. No presente, os Arrekunte e S não têm domínio. Eles precisam de narrativa, de história, de drama. Quando a mente silencia, mesmo que por segundos, algo quebra. Helena Blavatsky falava que a libertação não acontece de uma vez. Não é um evento espetacular, é um processo silencioso, quase invisível. Pequenas escolhas conscientes, pequenos momentos de observação, pequenos desapagos, cada um deles diminui a rotação da roda. E quanto mais lenta ela gira, mais fácil fica sair. A saída da roda de samsara não é uma fuga para outro mundo. É uma mudança de estado de consciência dentro deste mundo. O corpo continua aqui, a vida continua acontecendo, mas a mente não está mais acorrentada. O controle perde o sentido quando não encontra resistência, nem submissão. No final, a maior revelação dos ensinamentos atribuídos a Helena Blavatsky é simples e perturbadora. A prisão nunca teve paredes. Ela sempre foi mental. E tudo que é mental pode ser observado, compreendido e transcendido. Os A, R com NT e S não precisam ser derrotados. Eles desaparecem quando não são mais alimentados. A roda não precisa ser quebrada. Ela para de girar quando ninguém mais empurra. A roda de samsara não prende o corpo. Ela prende na atenção. E enquanto a consciência reage sem questionar, o ciclo continua. Silencioso, eficiente, invisível. Os Arrekunte e S não precisam aparecer. Eles vencem quando passam despercebidos. Quando a rotina parece normal. Quando o cansaço vira identidade. Quando o medo se disfarça de realidade. Mas agora algo mudou. Porque o simples ato de observar já quebra o padrão. Quem enxerga a engrenagem deixa de girar junto com ela. E isso é exatamente o que nunca deveria acontecer. A saída da roda de samsara não é um lugar secreto, nem um ritual perdido, nem uma promessa distante. Ela começa no instante em que você percebe que pensamentos não são ordens, emoções não são prisões, e a consciência não pertence à roda. A partir de agora, cada escolha conta, cada reação automática enfraquece o sistema, cada momento de lucidez
desacelera a engrenagem. E quanto mais lenta a roda gira, mais clara a saída se torna. E sair da roda de Sansara não é deixar de viver. É, sim, apenas viver desperto. Deixa aqui nos comentários. Você já percebeu esse ciclo em sua vida? Inscreva-se no canal Chave da Criação. Clique agora no like, compartilhe esse vídeo. O chamado está diante de você. Ser um portal de despertar. Gratidão por estar aqui. Nos vemos nos próximos vídeos.